Olá, pessoas. Boa noite. Como vocês estão? Estão todos muito bem? Hoje, segunda-feira, é dia de Pati Conversas. Sejam todos muito bem-vindos. Diana, Lu, adoro vocês. Boa noite. Luana Brau já está aqui. Gente, olha só. Esse quadro, Pati Conversas, eu adoro fazer ele porque eu adoro conhecer histórias. Eu acho que as histórias, elas conectam com outras pessoas, né? E sempre tem alguma coisa que a gente pode tirar de proveito. Então, por isso que surgiu esse quadro. E eu amo fazer ele, né? Eu quero trazer pessoas de diferentes nichos, de diferentes ideias, diferentes assuntos, pra gente ver que a gente, não é só a gente, né? Que tem aqui. Existem uma pluralidade. Então, por isso que eu gosto muito de fazer esse quadro. E hoje, quem vem conversar comigo é a Luana Brau, que já chegou. Luana enviou uma solicitação, então ela já tá aqui, vou chamar ela para ela se apresentar. Eu também vou me apresentar falando um pouquinho de como a Luana surgiu na minha vida e a gente começou um trabalho juntas, né? Deixa eu só aceitar aqui. Renata, então aí, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Luana, seja muito bem-vinda à minha casa, como se você já não tivesse vindo aqui, né? Deixa eu levantar um pouquinho o meu aqui. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, Paty. Boa noite, Paty. Boa noite, pessoal. É um prazer eu poder estar aqui conversando com vocês hoje, bater um papo, poder me apresentar, né? Como se ninguém me conhecesse também. Ai, tá chegando tanta gente legal. Obrigada, Tá chegando Paty, muitos clientes. oportunidade. Eu que agradeço, né? Vocês vão ver ao longo da live aí que acho que Deus colocou Luana e Pati, Pati e Luana no caminho certo, né? Então, como que eu vou começar como que eu conheci a Luana, né? Aí depois, Luana, você conta a sua história. Pode ser? Tá jóia, pode ser. Então, por mais que as nossas famílias já se conheciam, né? Já chegaram lá, quando nós éramos crianças, já a trabalhar junto, né, na roça, a gente nunca teve proximidade. A gente começou a ter proximidade quando a gente foi trabalhar na Cavalgada, né? Você foi trabalhar numa loja de souvenir e eu trabalhava na cafeteria. E ali a gente não se deu muito bem, né, Lu? Foi. A gente foi meio arranca-rabo, né? E eu queria explicar o porquê que a gente não se deu muito bem, né? Mesmo sendo muito amigas. Porque eu acreditava numa Luana que chegava para mim da boca de outras pessoas. Entendeu? Eu chegava até mim que Luana não era capaz. Chegava até mim que Luana, desculpa o termo, Lu, chegava até mim que Luana era burra. Chegava até mim que Luana era uma pessoa que não era atenta às coisas, entendeu? E eu falava, gente, a gente tá falando de um ser humano, calma aí, pausa. Só que naquela época eu não era a Patrícia de hoje, eu era a Patrícia também arrogante, que chegava e julgava as pessoas. Não gostava de abraçar ninguém. Não gostava de abraçar, não gostava de conversar, não gostava de rir. Então essa era a Patrícia. Então automaticamente eu julgava a Luana Brau pelo que as pessoas falavam dela, né? E aí, o que eu encontrei? Eu encontrei uma Luana que internalizava isso, entendeu? Uma Luana que se comportava como que as pessoas falavam. E aí, depois eu saí da cavalgada, fui estudar, tropecei muito na vida, me transformei num ser humano melhor, com a graça de Deus, né? E aí eu comecei a olhar a Luana com outros olhos. E foi aí que a gente começou uma parceria. Luana foi minha primeira mentorada, né? Eu falei isso até nos stories anterior. Foi minha primeira mentorada. Eu achei que ela não ia aceitar. Eu cheguei para ela e falei, Luana, você quer ser minha mentorada? Que eu preciso. Eu estou trabalhando autoconhecimento, eu estou trabalhando marketing, eu estou trabalhando tudo isso. Você quer ser minha mentorada? Eu vou te passar tudo aquilo que eu sei, né?
E foi aí que eu encontrei uma menina, não que era o que os outros falavam. Eu encontrei uma menina machucada. De tanto ouvir que era burra, de tanto ouvir que não era capaz, de tanto ouvir. Eu falava, gente, Luana, e uma menina que cuidava dos cabelos, de uma maravilhosidade, já cuidava antes, né, da crina dos cavalos, né? É mesmo. Imagina cuidar do cabelo das pessoas, né? Então, assim, foi aí que a gente começou um trabalho de cura, né, Lu? Eu, você, Deus, eu fui desbravando a Luana. Eu falo que você, Luana, é como se fosse uma mina de ouro, né? Porque para a gente chegar no ouro, a gente tem que tirar todo o cascalho, a gente tem que tirar toda a areia. Então, quando você falava para mim, Patrícia, eu não sou capaz, eu falava, é Não capaz. Patrícia, as acreditava, né, no pessoas meu me potencial. No não que acreditavam. achava que Gente, fiz uma como que trança, é só uma trança, mas eu não via o quanto era capaz, né? o quanto você era capaz e como você fazia isso de graça. E Sim, aqui, gente, eu já vou até deixar uma dicasinha. Se as pessoas pedem para você fazer as coisas de graça, é porque você já tem um dom. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não sei que dom que eu tenho. Se a pessoa pede você para fazer bolo de graça, é porque você já tem um dom de fazer bolo. As pessoas já pediam para você, né? Ah, faz o meu cabelo, ah, faz uma trança, faz minha maquiagem. Então, isso já era um dom. Então, eu falava, gente, vamos ter que trabalhar isso aí, né? E foi assim que começou a nossa parceria, eu e Luana, e estamos aí, né? Já vai fazer o quê? Uns 5 anos, né, que a gente trabalha junto. Eu falo que a Luana é minha eterna mentorada. Então, Lu, é, seja bastante muito tempo. bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao meu espaço. As meninas são super tranquilas, meu povo super tranquilo, né? Já tem muita gente que te acompanha, me acompanha. Conta a sua história. Nós estamos ansiosos para saber e depois a gente continua o bate-papo de como eu cheguei nessa preciosidade. Olha, gente, eu tô assim, morrendo, porque eu nunca fiz live, tá? É a primeira vez que eu tô participando de uma live. E assim, a gente fica meio ansiosa, com vergonha. Mas assim, vou falar, né, desde o começo, como eu descobri tudo, ou melhor, né, de onde eu venho, né, para quem não me conhece também, né, meu nome é Luana Cristina Brown de Freitas, eu sou natural de Afonso Cláudio, né, nascida em Afonso Cláudio, porém criada em Minas Gerais. Quando fala assim Minas Gerais, as pessoas já acham assim, nossa, ela é mineiro uai. Mas, gente, eu tenho que falar tudo que eu sou de Aimorés, porque se eu falar de onde eu venho, pouca gente vai saber. Eu morei durante muito tempo, assim, fui criada a minha infância inteira num lugar chamado São João do Capim. E estudei na Penha do Capim, próximo de Rosca Seca. Então, assim, a minha Nossa, família é de lá. Então, assim, a gente sempre foi uma família, eu venho, né, de família muito humilde, né? Então, desde pequena que eu vejo, né, essa área batendo no meu coração, né? Eu ganhava as minhas bonecas, que era uma vez no ano, né? Era só no Natal quando os meus tios iam fazer visita pra gente. E eu detonava o cabelo das minhas bonecas. Detonava a unha delas, né? Minhas bonecas nunca tinha cabelo, nem eu fazia um corte, depois eu fazia outro, depois eu pintava com esmalte e assim, eu era muito novinha. Enfim, e nesse meio de tempo, meus pais, né, se separaram, meu pai veio morar em Pedra Azul e depois a minha mãe acabou voltando para ele, foi quando eu e meu irmão, né, e minha mãe, nossa família veio para Pedra Azul. E nossa família raiz ficou em Minas, né? Aqui em Pedra Azul, eu sempre, desde pequena, sempre fui muito inteligente, graças a Deus. Sempre fui muito inteligente. Só que durante um período, né? Acho que todo mundo tem seus períodos, né? Acredito que por causa de muitas cobranças, né, em casa, eu acabei me desviando da escola. Assim, eu continuava estudando, mas eu já não tinha mais tanto engajamento na escola, porque eu tinha que dar conta de casa, da escola, de tudo. Então aquilo dali começou a me prejudicar nos estudos. Mas eu sempre quis correr atrás das minhas coisas, sempre gostei de trabalhar, sempre tive meu sonho, né? Mesmo que ninguém acreditava,
eu acreditava. Lá no fundinho, mas acreditava, né, Paty? Aí, Foi difícil chegar nesse acreditava aí, mas chegou, né? eu acreditava, mas eu não tinha coragem, né? É, Era a diferente. gente sempre tem medo, né? A gente tem sempre. Sim. Eu estava até falando com uma mentorada minha hoje, né? Que hoje de manhã eu dei mentoria. A gente que cresceu na década de 80, que nasceu na década de 80, né? A gente foi muito podado, então não podia falar, não podia se expressar. Claro, a gente tem uma educação maravilhosa, mas quando é correr atrás dos nossos sonhos, a gente tem muito medo. Por Nossa, quê? Ai, será que vai concordo. dar certo? Ai, será que as pessoas vão gostar? Ai, será? O que que vão falar de mim? Porque o tempo todo a gente foi criado assim. Olha, não pode fazer nada, não. O que que fulano vai pensar de você? Então, as nossas ações eram pautadas no que o fulano ia falar, o que que o vizinho ia falar, o que que a tia ia falar, entendeu? Hoje, a gente já não tem muito esse problema. Vindo da década de 90, né? A gente não tem mais esse problema. A gente vê pessoas deslanchando na internet da década de 90 que não tem esses mesmos problemas que a gente tem, né, de medo, de não poder se expressar. Ele tem outros problemas, porque a década de 90 também não é fácil, não, mas a gente também foi muito podado, né? Então a gente tem muito medo. Pode Sim, sim. continuar. Então, embora eu tivesse muito, muito medo e não tivesse apoio nenhum, tipo, familiar, por quê? Sempre, acho que todo mundo, né, que está no empreendedorismo, assim, todo mundo não, mas a maioria tem algumas partes, né, que não apoiam ou que te olham e falam, ah, isso não vai dar certo, isso não é para você. Então, assim, eu fui criada numa realidade, né, igual a muitas outras realidades, mas dentro de mim tinha um sonho, né, que eu não compartilhava com ninguém, mas eu gostava de fazer, eu gostava de ir atrás, né? Enfim, só não tinha eu não tinha, como que eu vou dizer? Eu achava, né, que eu não podia, por causa desse monte de coisa aí que você falou. Então, foi onde que, com 13 anos, gente, imagina se isso é idade. Com 13 anos, eu tomei a atitude, né, de ir embora. Eu fui embora, fui morar com a minha tia em Vitória, né? Fui trabalhar na padaria dela com 13 anos e continuei estudando em Vitória, né? E trabalhando na padaria da minha tia. Luana, mas por que que você foi embora? Assim, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas acredito que é uma coisa legal e válida, Patrícia, da gente falar. Hoje, Sim. assim, eu sou muito E, bem Lu, você fica resolvida. à vontade, tá? Se você não tiver à vontade para falar alguma coisa, você não precisa falar, mas sinta-se à Não, vontade, tá bom? tô tranquila. Existem várias Uhum. situações que eu vou compartilhar porque isso deve ser o caso de alguma pessoa que está assistindo a gente ou que possa a vir também a ficar sabendo da live de hoje. É, eu hoje, né, Luana, de hoje, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso e também não tenho problema nenhum com a pessoa que aconteceu isso, gente, que fique bem claro. Então, assim, naquele período também, eu sofri várias violências, entendeu? Violências mesmo. Nós mulheres, nós temos que saber identificar e saber se colocar. Hoje eu compreendo isso porque eu fiz um tratamento muito intensivo. Então, assim, era uma situação tóxica que eu precisava sair dali. E foi aonde que com 13 anos eu fui para Vitória morar com a minha tia. Lá eu comecei a trabalhar e com 13 anos eu pensei que a partir dali eu ia construir a minha vida. Eu ia estudar, continuar estudando, ia ganhar meu dinheiro e assim, era o que eu pensava com 13 anos. E ali eu fui, trabalhando o dia todo, estudava à tarde, Uhum. gente, trabalhava de manhã, estudava à tarde e voltava para trabalhar à noite. Assim eu fiquei uns À noite quatro. você trabalhava no salão? Não, Você já trabalhava estava. na padaria da minha tia em Vitória. Ah, Trabalhava uhum, de manhã. À tarde eu ia para a escola, porque em Vitória, geralmente o ensino médio, né, na parte da tarde. Então uhum. eu acordava 5 e meia, ia para a padaria, depois voltava para casa para me arrumar, ia para a escola, né, na parte da tarde, chegava por volta de umas 5 e 15
e voltava para a padaria de novo. Aí dali eu saía 10h30, às vezes 11 horas, depende do serviço que tinha para fazer. Às vezes eu saio mais cedo também. E Uhum. aí essa era a minha rotina. Até que eu sempre fui apaixonada em salão. Então eu sempre estava indo no salão de uma amiga, sempre estava ali apaixonada no trabalho e pensando, né? Nossa, será que um dia eu chegava a fazer cursinhos de workshop só para poder participar dos cursinhos de um dia lá em Vitória, para estar ali, para estar aprendendo alguma coisa, embora eu não pudesse estudar naquele momento, porque eu não tinha tempo nem dinheiro para estudar. Que aquela vez eu ganhava R$ 30 por semana para estar lá trabalhando. Então, assim, eu não tinha dinheiro. Então, foi quando eu fiquei nisso daí durante uns 4 anos e voltei para Pedra Azul. Quando eu voltei para Pedra Azul, eu já cheguei aqui, né, fazendo uns extras, né, trabalhando ali no Fiordland, né, Patrícia? É, E foi aí que a aí, gente se conheceu, né? Ainda bem que né, as duas faxineira saíram Patrícia, vivas, né? Ainda bem que olha, as duas saíram vivas, que hoje a gente consegue contar a história. olha aqui, faxineira, ninguém podia abraçar ela, chegava lá com bico A de um faxineira, quilômetro, isso aí. Isso aí, mal-humorada. Gente, eu era uma pessoa eu mal-humorada. Meu marido assistiu essa abraçava live, ela, ele vai falar assim, mal-humorada até hoje, Patrícia. Não, já mudei muito, tá? Por mudou, favor. mudou muito mesmo. E naquela época eu abraçava ela só para fazer raiva mesmo, nem ligava. Só fazer raiva. Eu fazia. Uhum. E aí, fiquei 6 anos, né, trabalhando na Cavalgada, no Fiordland. Gostei muito, fiz muitas amizades, né, na Cavalgada. Sei lá, eu acho que tinha uma turma lá que não gostava de mim, me achava sonsa. Mas, sabe, eu também nem ligo. Então, assim, Hoje você não liga, né, Lu? Hoje você sabe que a é, opinião dos outros não importa para você correr atrás dos sim. seus sonhos, né? Não, gente, mas vou falar. Você Na época, sabe. isso me atingiu muito. Verdade, Patrícia, Isso. você tá. Na época, isso me atingiu muito. Inclusive, pessoal, a gente falou da violência, né? Sofri até, sei lá, até uns 4 anos atrás, né? Violência corporal, violência psicológica. Eu já sofri muito isso e, assim, nunca expus, porque, como várias outras pessoas que eu acredito que tem aqui, que também sofre, talvez até hoje, não expõe a situação. Mas eu fui atrás de resolver isso. Nessa época aí de cavalgada, inclusive, citar uma coisa assim que foi marcante naquela época. E assim, eu não sei se outras pessoas vão ter o privilégio, né, de ser tão adorada, mas na época eu descobri um grupo de WhatsApp que eles tinham feito para falar mal de mim. Então, Gente, eu não assim, sabia. fizeram um grupo de WhatsApp e no final falando mal de mim. Eu falei, meu Deus. Aí aquilo dali para mim foi um baque. No final, eu fiquei tão mal com aquilo. E eu sempre ia ali para a igreja, aqui na igreja de Pedra Azul, e sentava ali perto do campo e ficava pensando. E nesse dia, eu pensando, a minha mãe me ligou. Aí, tipo, sabe, quando dá vontade de falar, dá vontade de a gente tomar uma atitude. E no final, tipo, qualquer coisa que acontece na vida da gente, independente da atitude que você tomar, as pessoas vão acreditar naquilo que elas querem. Você pode se matar ali. As pessoas, se a pessoa está destinada a acreditar que você não é uma pessoa boa, você pode fazer o que você quiser. Ela sempre vai achar que você é uma pessoa ruim. Não adianta você querer fazer algo porque você não tem controle de administrar a mente daquela pessoa nem sobre ela, nem sobre você, o que ela acha de você. E a sua vida não tem que girar em torno da opinião daquela pessoa também. Tem que ser você, né? E eu entendi que muitas vezes eu era taxada assim porque eu vivia para agradar. Eu tinha que estar agradando. Eu estava ali no meio, eu tinha que ser, sei lá, eu tinha que estar sempre sorridente, eu tinha que estar sempre legal, eu tinha que querer sempre resolver o problema de todo mundo. Gente, ninguém resolve o problema de todo mundo. Mas eu tinha que estar, eu era aquela mulher chata mesmo, eu era chata. Então as pessoas se sentiam na liberdade de falar essas coisas porque elas sabiam que eu ia fechar a boca e sair para chorar, porque eu era boba. Então assim, eu queria era para falar a verdade, eu acredito que era uma carência de atenção, sabe? Depois que eu fui atrás de descobrir, né, é algo que faltou lá atrás e eu buscava isso hoje na minha vida. E eu não precisava disso, imagina, mas ninguém nunca
né, me criou assim, para mostrar que eu não precisava disso, que eu podia ser eu mesma, E isso né? Enfim, bastava, né? e que as pessoas tinham que gostar de mim do jeito que eu sou. Então, realmente aquilo ali soava como que eu fosse talvez falsa, né? Uma falsidade, não sei. Mas em determinadas partes eu só queria agradar todo mundo para quê? Para ter amizades, para ser legal, né? E isso não existe, gente. Nem Deus agradou todo mundo. Então, assim, no final, né, de tudo, né, Paty? A gente já se conversava, né, nesse longo desses 6 anos. A gente já chegou num consenso, a gente sentou, conversou, se desculpou. Entre outras pessoas também, né, que pensavam mil e uma coisas assim, Luana é chata, não era só a Patrícia, não. Então as pessoas chegaram assustadas de falar, Luana, eu não te conhecia, tipo assim, eles nunca imaginaram quem era eu, porque eu também nunca me permiti me abrir para essas pessoas me conhecer realmente, né? Sempre estava ali querendo agradar. Então, tipo, Uhum. eu pedi, conversei e tal, fiz o acordo para sair, né? Graças a Deus, assim, fui bem acolhida, saí tranquila, todo mundo, né? Dei tchau para todo mundo, ri com todo mundo, enfim. E já saí dali para a área da beleza, que foi quando eu comecei a trabalhar em Venda Nova, né? No espaço lá no Salão da Elisângela Lopes. Por quê? Eu sempre gostei dessa área, né? E era uma área que vem lá, igual eu falei agora há pouco, né? De criança. E com muito medo, mas por que não? Né? Eu poderia ter investido num salão para mim, mas nesse período eu pensava que eu não era capaz. Imagina, né? Eu abri um salão para mim, então eu vou trabalhar para alguém, né? Enfim, fui trabalhar. E nesse período que eu estava trabalhando em Venda Nova, indo e vindo, na época eu estava de moto, né? Aprendi muitas coisas, trabalhei com pessoas maravilhosas, tive oportunidades maravilhosas. A minha mãe começou a mexer as paciências porque eu descia e subia de moto e realmente tinha dias que eu chegava em casa 9 horas da noite, né? Então foi aonde que ela falou, Luana, arruma um jeito de trabalhar aqui para cima, porque se essa moto quebra, se acontece alguma coisa, como que você vai pedir ajuda, né? Enfim, foi aonde eu tive a minha primeira experiência assim de trabalho, Luana, eu de frente com o público. Com, com o E seu nome e com a sua marca, né? eu queria ter essas E aí, fotos. ô Lu, só te interrompendo, às vezes a gente recebe pessoas aqui, né? Eu que sou mentora, às vezes eu recebo pessoas aqui no meu Instagram falando, eu não sei o que que eu sou boa. Mas, às vezes, igual você falou, quando você tem um sonho, você quer muito alguma coisa, vai aparecendo as oportunidades, entendeu? Igual você falou, você ia em workshop de cabelo só para estar lá com as pessoas. Você precisava disso? Você não precisava disso. Eu nem Mas você estava ali naquele momento. naquele momento, né? Eu não trabalhava. Você trabalhava numa padaria, né? Sim. Então, às vezes, eu quero empreender, eu não sei em quê. Eu não sei o que que eu sou boa, mas é isso que vai despertando. Se você já tem um sonho e todos esses sonhos te levam para algum lugar, te levam para alguma ação, poxa, olha com carinho com isso, né? Porque, por exemplo, eu não sou formada em marketing, mas 90% dos meus livros são marketing. Então, poxa, é um carinho especial que eu tenho. Por que não investir nessa carreira, Sim. né? Então, se a pessoa ela tem vontade de empreender e não sabe aonde, começa a observar aquilo que te atrai. Mesmo que você já não Eu trabalhe fecho com as isso. portas. Sabe Uhum. por quê, Patrícia? Uma coisa que eu vejo muito na minha vida, assim, e eu não tenho sombra de dúvidas. Demorei um tempo para perceber isso, né? Hoje eu percebo isso com mais clareza. Antigamente, não. Antigamente, quando algo acontecia, assim, que era o fim de um ciclo, eu tinha dificuldade de encerrar ciclos. Então, quando um ciclo acabava, eu achava que a minha vida acabava ali. Porque eu achava que eu tinha que morrer ali, sabe? Desde relacionamentos até trabalho. Eu pensava que, né? Sei lá, eu achava que o meu primeiro namorado é o que eu ia casar. E achava que o meu primeiro emprego é o que eu ia morrer trabalhando ali. Embora eu tivesse esse sonho dentro de mim. Então, assim, o que acontece?
Quando Deus não quer a gente em algum lugar, eu sempre falo isso quando chega alguma cliente aqui e partilha alguma coisa que eu vejo que eu posso também falar, né? Quando Deus não quer a gente num lugar, ele dá um jeitinho de te tirar de lá. Então, assim, sim, Deus tira. Então, assim, ele não vai tirar você assim, ô Luana, sai daí. Não. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai colocar situações para você sair dali. Que seja isso aí. Ele vai colocar situações para você sair daquele ambiente ali. Você vai ficar insatisfeita. Vai ter um colega de trabalho que vai empirraçar com você e você vai falar, eu não quero ficar mais aqui por causa de fulano. Eu não quero ficar mais aqui porque o patrão vai te mandar embora. O patrão precisa escolher um funcionário para mandar embora e ele acabou mandando você. Então, isso daí não significa que você perdeu. Isso daí significa que o seu ciclo terminou ali e que um outro novo ciclo está começando na sua vida. Quando eu entendi isso, eu entendi muita coisa na minha vida. Por quê? Eu tive ciclos, vários ciclos, mas muito mesmo, vocês têm noção. E eu tive que aprender isso muito rápido. Por quê? Não tinha condição também eu ter tanto ciclo e ficar ali batendo com a cabeça, né? E toda vez sofrendo por causa daquilo ali. Então eu tive que dar um jeito. Então, assim, cada ciclo que eu tive, eu pude observar que era para melhor. Cada ciclo que eu tive melhorava. Por exemplo, quando eu saí da cavalgada, né? Eu tive uma oportunidade, né, com a Mari. Quem conhece a Mari, né, que morou muito tempo aqui em Pedra Azul, ela tinha uma salinha que fazia sobrancelha. A minha primeira sala de depilação foi ali na Mari. Aí eu parei de ir para Venda Nova e atendi aqui na Mari. Quando eu atendi ali na Mari, a Mari, né, eu pagava ela porcentagem dos meus atendimentos. Quantos atendimentos eu tinha por mês? Eu tinha 3 atendimentos por mês, gente. Acredita quem quiser. Eu tinha 3 clientes. 2 eram 2 clientes minhas que eu tenho até hoje, que eram clientes lá da Elisângela, depilava comigo, porque aqui na Mari eu só depilava. E mais uma que eu adquiri depois que eu vim para cá. Então, eu tinha 3 clientes. No próximo mês, chegou mais uma cliente, né? Saindo aí dessa história do ciclo, né? Mas já justificando a história dos ciclos que se encerram. Lá em Venda Nova encerrou um ciclo e eu tive que vir para Pedra Azul começar um novo ciclo. Então, pessoal, eu tinha 3 clientes. No outro mês chegou mais uma. E eu chegava em casa, minha mãe assim. Pra mim, você tá doida. 3, 4. Luana, você não tá fazendo para pagar gasolina. E eu pensava comigo, tá dando para pagar gasolina. E a dona, a porcentagem tá indo para ela. E o resto era gasolina, os material que eu trabalhava, então tava certo. Tá dando para fazer um giro. Manter, né? Manter o meu negócio. Eu tava ali. E fui. Depois eu recebi a oportunidade, né? Não. Eu ainda estava ali. Desculpa. Eu ainda estava ali na Mari, né? No salão da Mari. Foi quando eu descobri, gente, a minha gestação. Do doutor Augusto. Eu estava ali na Tem Mari. um bebezinho no meio da história. No meio Bebezinho. da história tem um bebezinho. E olha o ciclo mudando de novo. Imagina que desespero, né? Eu já namorava, tinha quase 3 anos, faltava 2 meses para 3 anos, e descubro meu filho. E, gente, era assim um relacionamento extremamente tóxico. Então, imagina o medo, né? E a insegurança que estava dentro de mim. E eu ali com 4 clientes por mês. E foi aí que virou a chave. Por quê? Gente, meus pais passaram a minha infância inteira trabalhando e eu e meu irmão dentro de casa esperando. Tipo, a gente se virava muito. A gente ia para a escola, enfim, desde 6, 7 anos de idade. Eles deixavam marmita pra gente e a gente mesmo se arrumava e ia para a escola. Então, eu não queria essa realidade para o meu filho. Embora, assim, foram muito batalhadores,
eu queria uma realidade diferente. Claro que eu vou continuar trabalhando e tal, mas eu queria mais tempo de qualidade com meu filho. E eu sabia que eu não ia ter isso, não é desmerecendo ninguém que trabalha em hotel, nem nada disso. Mas hoje, se você trabalha em um hotel ou trabalha para qualquer outra pessoa, você não, você não pode, vamos falar a verdade, você não pode participar de reunião de escola. Você não pode, final de semana você está trabalhando. Nada contra, se eu precisar eu vou trabalhar, porque eu quero o melhor para meu filho. Mas só que eu queria lutar para dar o melhor para meu filho, que eu sei que ele pode e também, né, sei lá, eu não podia ter filho, para falar a verdade, né? Para contar que começar, a minha família nunca esperou filho de mim. Então, assim, quando eu descobri, foi uma série de baques junto. E ainda lá com 4 clientes por mês. Mas eu falei, se Deus permitiu isso na minha vida, cara, o resto é resto. Pode vir que nós vamos cuidar. E aí, menina, foi um milagre na minha vida, graças a Deus. E assim, fiquei com medo no começo, fiquei insegura, fiquei literalmente cagando de medo. Porque eu achava assim, nossa, gente, é fralda, é roupa, você começa a olhar para as vitrines, aqueles trem caros, você acha que. E graças a Deus, meu filho teve além, né, do que eu imaginava que ele fosse ter, sei lá, nunca até teve demais, graças a Deus. Então, gente, vamos lá, um novo ciclo se iniciando. Eu tinha a moto que eu sempre quis, né? Quando eu saí lá do Fiordland, comprei minha moto, que eu era apaixonada em moto, fazia trilha com meu pai. Depois comprei uma moto de asfalto para mim, paguei, ficava para lá e para cá trabalhando. Quando eu descobri Augusto, vendi minha moto, que era o meu sonho, né? Vendi para comprar as coisas dele, organizar as coisas dele, né? Porque, vamos lá, com 4 clientes, não, também, né? Agradeço as meninas, mas era muita coisinha. Fui lá, organizei as coisinhas dele e logo depois eu tive, né, a oportunidade, né, de trabalhar com a Joyce. A Joyce me chamou para trabalhar com ela, né? Nós conversamos, né? Ela estava querendo uma nova pessoa, uma outra pessoa para trabalhar no salão dela, né? Eu também queria já ter uma parceria, né? Enfim. E aí eu fui trabalhar no espaço dela fazendo depilação. E foi aonde também que as pessoas daqui começaram a me conhecer mais, né? Foi quando eu comecei a trabalhar lá, eu já estava grávida do Augusto, né? E durante esse período aí de gestação, eu passei todo trabalhando lá, né, gente? Mais um ciclo que, com muito medo, eu continuei. E a minha mãe atrás. Esse trem vai dar errado. Como que você vai criar esse filho com 4 clientes por mês? No outro mês tinha 5, no outro mês tinha 6. E eu não tô brincando, não. Era só isso mesmo. Era 5, 6. Não era um mundo de cliente. Era poucos clientes. Mas esses clientes vinham, né? Essas clientes vinham e ficavam. Então, assim, por mais que minha mãe tava preocupada, eu dou razão para ela estar preocupada, gente. Era uma criança que estava vindo ali. Então, ela preocupada, né? E eu ali correndo atrás do meu sonho. Não, peraí, vamos pensar. E quando eu comecei, eu tinha 3 e agora eu tenho 5 ou 6, então tá melhorando. Tem pouco, mas tá melhorando. Então eu continuei. Tá falando, deixa eu falar e vambora. E claro, gente, todo mundo tem altos e baixos. Claro que eu entrava no quarto e chorava. Claro que eu passava na rua fingindo que estava tudo bem, não estava. Claro que eu ficava sabendo de tudo, que, né, ali, né, com aquela barriga, mãe solteira e todo mundo falando, o golpe. E assim, gente, isso tudo é fortalecimento. Momento algum eu deixei transparecer porque eu sabia que eu tinha um filho para criar. E esses comentários, tipo, não iam comprar o leite do meu filho, né? Não iam fazer o meu sonho se tornar realidade que eu sempre tive, né? E que eu sempre batalhei para correr atrás desde a cavalgada. Então, assim, estou grávida? Estou. Vou fazer o quê? Vou criar o meu filho, vou trabalhar, né? E vou, né, criar o meu filho, vou fazer meu filho virar um homem de bem, um homem feliz, né? E para que uma criança feliz, o que ela precisa? Ela precisa de uma mãe feliz, de uma mãe bem, né? Então, eu comecei a correr atrás disso, né? Aí virou a chavezinha, né, Paty? Que foi
da gestação. Então, com essa gestação, gente, assim, eu acho que quando eu estava grávida, não tanto, mas eu acredito que a nossa realidade vem na hora que você pega o neném no colo. Eu peguei ele no colo e ali eu comecei, né? Meu Deus, eu tenho um filho. Então, ali que a sua ficha cai, porque até então você trabalha, né? Normal. Então, eu pensei, meu Deus, eu tenho um filho e agora, né, vou cuidar dessa criança. E, assim, amor à primeira nossa vida. Aí, viemos para casa, com 13 dias, tirei meus pontos de cesárea. E eu lembro que com 15 dias, né, eu já tinha, né, com 10 dias, já tinha cliente me mandando mensagem, graças a Deus. E pensando, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Como eu trabalho bem. Porque se eu não trabalhasse bem, é muito fácil você achar outra depiladora. Então, assim, graças a Deus, né? Eu chegando com 15 dias que eu tinha feito uma cesárea, eu vim para o espaço com o Augusto no Bebê Conforto, né? Eu pagava táxi para vir, táxi para ir, mas eu vinha depilar minhas clientes. E o Augusto ficava lá no Bebê Conforto no cantinho, e eu atendendo. Então, assim, os ciclos, eles da nossa vida, né? Eles vêm, só que a gente tem que saber enxergar esses ciclos com bons olhos. Aí vale de cada um. Se você vai enxergar sempre com um olhar de tristeza, olhar ruim, ou se você vai tirar uma oportunidade, né, desses ciclos aí. O que que eu posso fazer para melhorar isso, né? Então eu sempre fui tentando cavucar isso daí, tentando, né, como a Patrícia, e claro com a Patrícia atrás, né, gente, porque eu não ia fazer isso nada sozinha, porque eu comecei com a Patrícia junto, em cima. Eu ali, não, ó, Aí vocês no, ficam falando no isso, mas suporte. essa Patrícia aqui tem a Patrícia boa, né? Que é essa que tá aí hoje, mas tem a Patrícia má também. O dia que ela tá ruim, ela liga, ela manda mensagem. Aqui, fulana, aqui, ó, tá na hora de você reagir, faz alguma coisa. Então, assim, ela É isso puxou isso mesmo. também. E assim, eu gosto muito disso. Nossa vida, se não fosse isso, né? Graças a Deus. Hoje eu tô aqui em Pedra Azul, sou muito grata, né? Por isso. Mas Uhum. graças a Deus e graças a Patrícia também, porque às vezes, gente, nem a família da gente acredita na gente. Isso é muito ruim, é muito difícil. Quando você está numa situação que seria muito mais fácil e muito mais vantajoso você arrumar um emprego fora, né? E você teria dinheiro para tudo que você precisasse. Mas você abrir mão disso tudo naquele momento para lutar dia após dia só para você ter a satisfação de poder comprar, pagar a conta que você deve ali, o leite, e poder comprar mais material para você continuar trabalhando. Tipo, não sobra nada para você comprar um batom, tipo, para você comprar nenhuma calcinha, não sobra. Então, assim, mas você tá grata por quê? Porque você quer aquilo dali. Você quer crescer. E para crescer, gente, eu falo que, tipo assim, não tô desmerecendo ninguém, mas a pessoa, se ela não for forte, ela não cresce. Porque ninguém começa lá de cima, né? A gente começa, eu não sei, né? Talvez tem gente que tem oportunidade, que tem sorte, ou que tem, né, uma família estruturada para ajudar. Mas a maioria começa lá de baixo. E é muito difícil você crescer quando você não tem apoio, não tem dinheiro, né? Não tem nada, né? Só tem coisas para resolver. Tem até uma frase do Will Smith que ela fala assim: uma conta vazia, uma barriga com fome, né? E é algo assim, te ensina muita coisa. E eu meio que aprendi, meio não, eu aprendi totalmente assim, né? Já passei vontade de comer, já fui para Venda Nova resolver coisas apenas com o dinheiro da passagem, já voltei com fome, né? Já deixei de comer para dar as coisas pro meu filho. Então, assim, tudo. Já fui parar em Vitória, sem dinheiro para cuidar do meu filho no hospital, com R$ 5 no bolso, tá? Cleidiano, na época, a Selma me ajudaram muito. Sou muito grata a eles, tá bom? Porque não é fácil, mas eu tinha um sonho e eu ia atrás dele. A família inteira tava contra, gente, ó. Era a tia que me ligava, de Janete, ó. Luana, arruma um serviço. Cara, você fica depilando. É R$ 50 a depilação. O leite dele era 80. Então, assim, o táxi era 15, gente, na época.
Então, só de táxi eu gastava R$ 30. E muitas vezes eu tinha uma canela para fazer. A Joyce sabe disso, ela lembra. Eu vinha, fazia canela, era o dinheiro, era os 15 para vir, os 15 para ir embora. Eu só vinha para atender, ia para casa. Então, assim, pensa, gente, porque se vocês querem, tipo, realizar um sonho, tem que ir atrás. Não adianta, tem que ir atrás e, tipo, ah, não deu certo hoje? Tá, mas amanhã dá. Tem uma cliente, eu tenho 4 clientes esse mês. Mês que vem chegou mais uma. Cara, vitória. Vitoriosa. Então, assim, otimismo sempre. Augusto chegou, né? Eu, linda, maravilhosa, plena, voltei com 15 dias para atender, né? Esse novo ciclo, né? O leite dele, as fraldas. Deus é tão bom que na época que eu ganhei ele, aquele pacote da Turma da Mônica foi para R$ 49,90. Então, eu fazia uma vida que eu conseguia comprar o pacote de fralda do Augusto. E aí, gente, eu somava quantas depilações, a fralda e o leite. E, claro, depois o material. E eu ia. Ficava em casa a ladainha, minha mãe lá falando. E foi, graças a Deus, né? Depois de um tempo, Augusto já estava grandinho, né? Eu, infelizmente, tive algumas experiências ruins de lugares que o Augusto, alguns lugares que ele ficou, né? Tive experiências boas, mas tive experiências ruins. Então, no final, eu vi que não dava mais para ir trabalhar e deixar meu filho chorando, ir trabalhar e deixar meu filho em situações que, né, estavam me cortando o coração. Então, eu consegui, graças a Deus, fazer uma puxada lá em casa e fazer o salão lá em casa para poder, né, começar a trabalhar ali. Eu trabalhando ali e cuidando do meu filho. Agradeço, né, as clientes que sempre, apesar do Augusto ficar lá pendurado no meu pescoço o tempo todo enquanto eu fazia cabelo, elas iam, não sei se era porque tinha dó, não sei, gente, mas mesmo que for dó, eu já sou grata, porque elas não me abandonavam. E até hoje, graças a Deus, vem aqui no meu salão. Então, assim, elas iam, elas continuavam lá fazendo cabelo comigo, fazendo depilação comigo. E aquilo ali virava parte da família, porque no final a gente já estava lá na cozinha tomando café. Então, assim, minha casa sempre foi de portas abertas para as clientes, né? Para minhas. Embora, gente, eu não respondo todo mundo, já vou aproveitar aqui a live. É muita gente para responder, acredita ou não. Então, vai chegando mensagem em cima, vai ficando mensagem para trás, essas mensagens não sobem. É um menino que faz cocô, tem que trocar. Você está falando isso com a sua mentora. Eu vou puxar a sua orelha. Você responde essas clientes, porque quando você tinha 5, elas não te abandonaram, tá? E agora que você tem muita agenda lotada, você responde. Encarecidamente. E vocês mandam interrogação, pode me perturbar, manda interrogação, porque a mensagem sobe. Porque é um menino de cocô para trocar, é janta para fazer, é roupa para lavar, é salão para limpar. E fora que quando eu estou dentro do salão, fazendo uma progressiva, uma selagem, qualquer procedimento demorado, eu também não respondo. Porque qualquer cliente que marcar um horário comigo, quando eu estiver atendendo ela, vai ser só ela. Eu não vou pegar o telefone. Não pego. Às vezes, se eu atender, é uma ligação que eu posso estar lá atendendo viva voz. Porque aí, né, eu atendo, já resolvo, mas eu não gosto disso porque eu esqueço de anotar na agenda depois. Eu já pensou anotar 2 clientes? Tipo assim, não dá. Então, gente, só para vocês entenderem. Então, pode mandar interrogação, pode me perturbar que eu vou responder. Mas me manda, porque senão, tipo assim, não é maldade, não é que eu não quero atender. É coisa assim, essa vida doida mesmo. E a minha mente é devagar quase parando. Mas eu já estou trabalhando isso. Então, então, gente, consegui fazer, né, o salão lá. E graças a Deus cuidava do Augusto e algumas clientes que tinham filho, às vezes levava também, fazia o cabelo e os meninos quebravam o pau lá brincando no quintal e nós estamos lá. Tá bom. Depois, né, de tanta mentoria com Patrícia e não sei o que, Paty, Lu, dá um jeito, apareceu, né, uma oportunidade para eu estar vindo para Pedra Azul, né? Apareceu uma oportunidade e o medo. Porque eu ficava, né? Nossa, aqui, né? Era água e energia que eu pagava lá em casa, um absurdo.
porque era mesmo. Água e energia dava quase, né, mais de meio salário. Então, água e energia, mas não pagava aluguel. Então, eu ficava ali, né? A minha mãe Na estava sua, morando em na sua zona de conforto, né, Lu? Sim, Ali era a sua zona de estava conforto. na Nesse período, Lu, da nossa mentoria, eu cheguei a falar com você. Eu falei assim, você está na sua zona de conforto. Tanto no seu estudo, porque você estava estudando, mas como você estava em casa, eu estou em casa, eu estou acomodada, a gente se acomoda. Sim, Tanto como lidar com o cliente, né? Tá ali na sua casa, então você lidava de uma forma diferente com o cliente. E eu sempre no pé da Luana, Luana, não é assim que trata o cliente, lembra? Não é sim, assim, a gente tem que separar as coisas, porque você agora é a sua marca, né? Você está representando Luana Brown, Brown cabeleireira. Então a gente vai ter que trabalhar isso. Aí você falava, Patrícia, mas eu tô com medo de não conseguir cliente. Eu falei, gente, mas o seu salão já está abarrotado de cliente. O espaço já é pequeno, lembra? O espaço era pequeno. Um dia, gente, eu cheguei lá para fazer depilação. Acho que tinha umas 6 mulheres dentro daquele salão. E o salão dela era pequenininho. Aquilo, Lu, eu não te falei isso ainda. Acho que eu já te falei por mensagem, não sei. Mas aquilo me deu um orgulho de você. Um orgulho. Porque elas não estavam ali porque era o seu salão. Elas estavam ali porque você é a Luana. verdade. Entendeu? Elas não estavam ali porque era um salão de beleza. Elas estavam ali batendo papo, tomando café, comendo biscoito, comendo naquele dia tinha bro de fubá, gente. Bro de Sim, fubá. E uma tava penteando o cabelo, a outra tava tirando foto, falando: olha, gente, eu tô aqui no salão da Luana Brown. E aquilo me deu um orgulho, porque não foi a Patrícia que construiu isso. Não. Eu fiquei no seu pé chata mesmo, fiquei. Mas mas foi a Luana. Então, o seu medo era o medo do novo, né? Porque você estava passando de um lugar para o outro, mas as suas clientes você já tinha cativado. Porque nós, na mentoria, nós despertamos quem é a Lu. foi Esses dias mesmo. eu Porque cheguei no seu salão aqui em Pedra Azul, eu cheguei no salão aqui em Pedra Azul, você estava rindo e brincando e batendo papo e tomando café com a sua cliente. Entendeu? Então, elas se sentem acolhidas pela Luana, não pelo salão de beleza. até E isso faz porque, né, toda a Paty, diferença. teve um período, não sei se você lembra, era até difícil de. Por exemplo, eu hoje, lá atrás, eu não faria uma live, por exemplo, por causa do jeito de eu conversar. Porque quantas vezes eu fui barrada porque eu não sabia falar, né? Eu tinha que, sei lá, eu não podia conversar, eu não podia porque eu falava errado, porque gente, quem é mineiro sabe, assim, eu acho que vários estados têm, né? Falas diferentes. Mas tipo assim, quando eu vim para cá com meu irmão, hoje eu tô falando maravilhosamente bem. Quando eu vim para cá com meu irmão, nós chamava janela de ginela. Então você imagina a situação. A gente veio do fundo do baú, tipo, da roça mesmo. Eu aprendi a escrever em máquina de escrever na escola. Lá tinha aqueles boi carreiro. A gente era muito atrasado. Então, assim, muito, muito, muito atrasado. Então, assim, isso justifica? Não. Mas, tipo, tem coisa que não se perde. A gente foi para escola, a gente foi aprendendo, né? Igual o pessoal daqui, conversar e tal. Só que a gente não teve muito berço para isso, sabe? Então, algumas coisas, algumas palavras, é até o jeito da gente mesmo conversar. E não Definição, quer né? dizer que eu sou burra ou que, enfim, estou falando porque tem várias pessoas que por aí que também, né, conversa diferente e nem por isso essa pessoa é menos que a outra só porque ela conversa diferente, sabe? Eu acho isso cúmulo, só que em determinadas situações eu tinha que ouvir que eu tinha que até aprender a dialogar melhor, sabe? Com as minhas clientes. Então, isso daí foi me acuando ainda mais. Eu fui ficando acuada. Por quê? Durante todo o tempo eu pensava que o problema era eu. O problema era que eu não sabia falar direito. O problema é que eu era muito, às vezes, muito quieta, Luana muito metida, né? Embora, se eu fosse brincalhona demais, eu era boba, né? Igual a Ana Cavalgada. Aí, se eu fosse quieta demais, nossa senhora, você já a Luana, filha do negão, aquela menina é podre, entendeu? Então, assim, aí no final eu falei, eu vou ficar quieta. Por quê? Eu sou metida, eu sou podre, mas pelo menos não tô falando nada. Então, fui ficando quieta mais. Quem eram meus clientes, quem teve oportunidade de ir lá no salão,
ou me conhecer, sabe, né? Me conheceu, sabe, né? Que eu não sou nada daquilo que talvez parece, né? Que esses dias eu tava até na frente do espelho me olhando, séria, né? E depois eu fiz uma cara normal. Eu tava assim, depois eu fiz assim. E realmente, gente, eu tenho uma cara eu sou meio assim, cara de cu. Então, assim, para algumas. Olha, se a nossa live cair, a culpa é sua, tá? Não, desculpa, gente. Aí, assim, infelizmente tem esse jeito, mas eu já tentei mudar e eu não consigo. Tipo assim, acredite se quiser, eu já fui pra frente do espelho ensaiar como que eu ia ser, assim, dali pra frente, para as pessoas começarem a me ver como uma pessoa simpática. Eu pensei, eu vou começar a andar na rua assim, ó. Só que eu não consigo, gente, eu não consigo. Eu não consigo. Outra coisa, a gente me viu, às vezes, na época que eu tinha já o salão de vendas, eu estava com tanta coisa para resolver na minha vida, graças a Deus, um monte de cliente, filho. E eu observei que às vezes eu ia levar o Augusto na creche e tinha várias pessoas que esperavam eu cumprimentar, eu gritar, falar um bom dia, né? E eu tava com tantos problemas, gente, que eu passava igual um burro de viseira. Por Deus do céu, eu passava, entregava o Augusto, dava um beijinho e vim embora. Aí quando eu chegava em casa, aí o fulano olhou pra minha cara e eu nem cumprimentei. Eu tenho disso, eu tenho esse stick. Aí eu já fico pensando, burra, só burra. Por que você não cumprimentou, né? Porque, tipo assim, gente, é verdade isso. Quando geralmente isso acontece, a gente pensa o quê? Poxa, a pessoa nem, né, passou, nem me viu, fingiu que nem me viu, e não é. Só que eu comecei a me policiar, acho que eu até comentei com você sobre isso, né, Patrícia, na época. Porque se fosse comigo, eu ia me sentir mal. Ia pensar, poxa, por que que a pessoa, né? A pessoa será que tá crescendo e não precisa mais, tá ficando metida. É assim que a gente pensa. Eu já pensei isso das pessoas, imagina. Então, assim, eu comecei a me orientar em relação a isso, porque isso é chato. Então, eu voltei e falei assim, eu vou ser a Luana, que eu sou. Aceite quem não quiser ver que vira a cara. E eu vou sair cumprimentando todo mundo mesmo. Só se for um dia assim, gente, que eu tô na minha TPM, que aí assim, eu fico chorando, eu choro à toa, eu fico aquela cara virada, só misericórdia. Mas eu venho sim mesmo pra cá, tá? Então, e aí, ô Lu, só abrindo um parênteses aqui para a gente não perder esse raciocínio, né? sim. A gente, como mentora, a gente não tem que colocar o nosso mentorado dentro de uma caixa. Né? Ah, todo mundo está fazendo assim, você vai ter que fazer. Então, eu lembro que no início, quando você ia gravar stories, você parecia um robô. E não era por vergonha, porque às vezes a gente tem vergonha no início, né? Eu tinha que falar Você falava de um jeito. Você falava de um jeito. Você falava de um jeito que não era seu. Você estava dentro de uma caixa. Eu falava, Luana, cadê a menina que eu conheci? Cadê a menina sorridente? Cadê a menina que conversa? É você. As pessoas na internet, elas se enganam muito por essas mentoras que falam, ah, você tem que ser assim, assim, assado. Claro que você tem que ter um posicionamento, mas você não pode deixar de ser você. Quando você deixa de ser você, você perde a sua essência, você começa a perder os seus clientes, né? Você começa a ter um comportamento que não é seu. Aí que começa as pessoas acharem, assim, nossa, a Luana tá tão metida, nossa, a Luana nem conversa com a gente, né? Porque você está adotando um posicionamento que não é seu. Agora, quando você fala, eu vou ser a Luana, Brasil, é esse sucesso. Pergunta se tem vaga na sua agenda, né, Lu? Tá aí, não consegue responder as pessoas. Porque você cativa sendo quem você é. E não adianta você, eu vou tirar foto, eu vou fazer 1001 coisas, que quando o cliente for no seu estabelecimento, ele não encontra essa pessoa. Ele encontra um robô porque falaram que você tem que ser assim. Tem que ser nada. Você tem que ser a Luana. Né? Não é assim que eu fazia com você? Eu tenho que ser nada, você vai ser a Luana. Sai dessa caixa, tá? Cadê? Cadê a Luana que eu conheci, que a gente ri, que a gente brinca, que veio várias vezes aqui na minha casa, me tirar da depressão, isso a gente pode contar um outro dia, né? Que um dia chegou aqui, eu tava mal, entendeu? Cadê essa Luana? Bota pra fora, porque é isso que seus clientes querem. E hoje a gente
está cansado de ver coisa fake. A gente quer a verdade, né? A verdade é que cativa, né? Então, nós como mentores, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai dar uma mentoria para não perder essa personalidade da pessoa. Porque o que não é personalidade, o que não é verdadeiro, não se sustenta. Por isso que muita gente começa a fazer, tem um negócio e às vezes não vai para frente, às vezes não tem cliente, às vezes não cativa o cliente, ou não aumenta a sua carta de clientes porque está dentro de uma caixa. Não tem porquê. Igual quando você foi montar o salão aí, eu falei, Luana, traz a sua personalidade. Traz, você gosta de coisa da roça, traz as coisas da roça. Vamos montar um salão de acordo com a sua personalidade. Porque você olha, você sente pertencente. Isso aqui é meu, eu construí. E Entendeu? é mesmo. Na época ainda, eu, né, fiz lá, você falou, eu até me perdi aqui na conversa. O que eu tava falando antes? A gente se perdeu. Mas aí. E aí você falou que você estava lá, né? Aí você decidiu ser você mesmo, eu decidi ser Luana, e aí as coisas começaram a andar. Sim, Você isso começou a ter mais aí. Me achei, clientes, me achei. e aí você teve medo de entrar para vir para Pedra Azul. Isso, eu decidi, né, ser a Luana mesmo, quem não quisesse ver que vira a cara. E aí eu comecei a me abrir, tipo, eu sempre fui muito brincalhona e tal. Claro que tem aquela cliente mais quieta, eu não fico brincando, né, gente, eu respeito. Mas foi quando eu decidi ser eu mesma, que só precisava de uma pitadinha, né, para me entender as coisas, que foi onde eu fui buscar um acompanhamento médico para me descobrir o porquê de determinadas situações me fazerem mal e eu continuar naquelas situações, porque isso não é saudável. Então foi onde que eu entendi que Uhum. você, diante de uma situação tóxica, você não precisa. Isso, gente, engloba família, amigos, relacionamento, tudo, É isso. local. Então, assim, diante de uma situação tóxica, você não é obrigado a estar em um ambiente, um local, que seja, qualquer coisa tóxica, você, né, que está aí na live agora, você não é obrigado a estar participando disso, da toxicidade da pessoa, sei lá se é assim que fala, ou daquele ambiente. Então, assim, gente, desculpa se eu falei errado. Então, gente, você não é obrigado a estar ali. O que a minha médica ensinou? Você não vai tratar, né, situações com falta de educação, porque você não é mal educado. Mas você vai se afastar de situações tóxicas. Cara, isso daí parece uma frase boba, mas isso foi uma libertação para minha vida. Então, assim, depois que ela me explicou sobre isso na minha vida, eu nunca mais fui refém de nada tóxico de ninguém, de nada, de lugar nenhum. Eu não trato mal, mas a minha vida desencadeou. Eu não permito que situações tóxicas me atrapalhem, né, a ir para frente na minha vida, tá? Às vezes pode ir mais devagar, pode ir um pouco mais rápido. Não tô feliz todos os dias, tá, gente? Você não está num ambiente tóxico ou com algo tóxico, não significa que você tá todo dia. É igual a Patrícia fala, posta, menina, amigo, tem que postar. Gente, se vocês souberem, eu fico lá com a cara e com a coragem assim, né, postando. Eu tenho morro de vergonha de postar stories. Eu tenho muita vergonha mesmo. Mas eu vou lá, finjo que ninguém tá me vendo e fico lá conversando sozinha. Mas eu sei que tem um monte de gente vendo. Então, assim, depois, né, eu acordo para a realidade. Então, assim, depois que eu fui nessa médica, né, fiz meu acompanhamento, ela abriu minha mente, que às vezes são coisas, uma frase simples, mas que vai fazer uma diferença enorme na minha vida, fez, né? Então, eu pude observar o que estava sendo tóxico, né, e o que eu precisava, quais as atitudes eu precisava tomar para minha vida começar a fluir, né? Até porque o meu filho tá ali, ele tá crescendo, ele precisa de atenção. E a Luana, né, precisa dar um jeito na vida cada vez mais também, porque a idade chega e o filho tá crescendo, enfim, gente, por aí vai. Então, depois, né, que eu me permiti, né, a ser a Luana que durante um tempo se transformou numa Luana que nem existia, de tantas pessoas falarem, que até eu comecei a acreditar nessa Luana que nunca existiu,
né? Porque eu ouvia que eu era isso, eu ouvia que eu era aquilo. Então, eu ia absorvendo e me transformando no que as pessoas falavam, sem perceber. Então, eu acordei para a vida com essa médica, com Patrícia, e perguntei, né? Falei assim, mas quem eu era? Eu era Luana das notas 9, chorava por causa de tirar um 9, porque eu queria o 10, né? A Gracielena foi minha professora, ela lembra que eu era uma ótima aluna, ótima desenhista, minha letra era linda, eu era esforçada, inteligente. E isso daí foi se perdendo ao longo do tempo, né? Com, com diversas situações complicadas. Mas quando eu cheguei, né, nesse ponto aí com essa médica, com Patrícia, e graças a Deus, né, foi suficiente para mim começar a ver quem eu realmente era, eu acordei para a vida. E, né, mais uma vez, você é a Luana, quem não quiser ver que vira a cara. E aí, gente, foi aí que as coisas desandaram. Foi aí que, né, eu imaginava que ninguém nunca ia no meu salão por ser em Vivendas. Não é desmerecendo Vivendas, mas muitas pessoas olham de lado para Vivendas. Então, eu ficava meio receosa, né? E aí eu botei um ponto naquilo. Se o meu salão não der certo em Vivendas, aí sim eu vou procurar um hotel e vou trabalhar para criar meu filho. E, gente, foi tão de Deus aquilo, aquela situação foi tão de Deus, sabe? Que essa situação que aconteceu com Augusto, para mim ter esse salão em Vivenda, isso foi tudo Deus que causou essa situação para mim ir para frente. E ele ainda faz isso na minha vida hoje, gente. Ele não para. Enquanto a gente estiver vivo, ele está fazendo. Então, nesse período aí, né, fui para Vivendas lá, conheci também, né, tive a oportunidade de conviver mais com pessoas, né, que eu adoro, até hoje são minhas amigas, são clientes, umas, né, se perderam, assim, não são clientes mais, mas a amizade continua, né, e pessoas especiais que eu adoro, mas eu tive a oportunidade de, né, ter esse ponto em Pedra Azul. Ah, eu não posso esquecer de uma coisa também, gente, se eu esquecer, ó, quando eu fui para essa médica em Vitória, né? Fazer esse acompanhamento. Depois eu descobri quem era o Luana de verdade. Porque, gente, não foi. Outra live aí, Patrícia. Vai ter que fazer, eu acho, número 2. Live Vida, Luana 2. Eu... não, eu tô vendo que tem gente aqui falando e assim, vocês não têm noção, gente. Para mim chegar nessa médica, o que foi? Como que foi? Então, assim, graças a Deus, passei por isso tudo com meu filho, e com Deus, e com Patrícia. E nesse meio de tempo, gente, eu nunca acreditava, assim, que eu tinha na minha cabeça que eu ia viver para criar meu filho, e que eu vou falar a verdade para vocês. Que o amor, assim, era uma coisa que, tipo assim, você aprendia a viver com a pessoa, e era aquilo ali mesmo. Um trabalha para outro para cá, e isso daí é família. Eu achava que era isso, porque eu não acreditava mais em relacionamento. Aí foi, mas eu tô falando assim, real, eu achava que era isso. Então, peguei eu, né, decidida, extremamente decidida, maravilhosa, focada, empreendedora, que eu era, que eu sou. Isso, né? aprendeu direitinho. Ministradora de sucesso, Patrícia Tanês. Menina, apareceu uma amiga minha, né? Uma amiga de muito tempo, né? Uma colega, Adriele, e falou que eu tinha que conhecer uma pessoa, não sei o que. Eu falei assim, não quero. Aí eu falei, tô super focado no negócio. Não vou... Calma, Lu. Olha, você tem uns 10 minutos para contar essa história, senão a nossa live vai cair. Olha só, o que ela tá falando, gente, é namorado mesmo, não é uma pessoa assim. Ela tá falando como que ela conheceu o atual marido dela. Então, Isso. vocês ficam como tá? Vamos contar a história direitinho aí, Lu. Aí, ela pegou e me apresentou essa pessoa, né, que é o meu atual esposo, né? E aí, gente, eu falava, quando ela falou pra gente se conhecer e tal, eu falei, não quero. Ah, é da área do café. Gente, esse pessoal do café não vale nada. Esses homens é tudo. Deus que me perdoe. Mal respeito. Tudo safado. Aí eu falei, não quero. Tá bom. Peguei. Ah, se não der certo, pelo menos vocês vão ser amigos, gente.
fui no Danone, comi uma batata frita com ele. E estamos aí até hoje, graças a Deus, casados, nós temos a nossa família, né? E para quem não acreditava, né, que eu não acreditava mais em nada disso, eu acredito hoje que as coisas, elas acontecem quando tem que acontecer. Da mesma maneira que eu falei que os ciclos se encerram e recomeçam, gente, Deus trabalha em tudo. No seu trabalho, né? Enfim, no relacionamento, em tudo. Peraí, Lu. Paty, alguém travou ali. Será que é o vídeo? O nosso Pra vídeo? gente tá normal. Tá normal pra você? Pra mim Pra tá. mim tá normal. Tá normal aí, gente? Voltou? Que talvez a internet vai e volta. Entra e volta, que às vezes pode ser a internet. Enfim, então foi aonde que eu conheci, né, meu esposo, né? Hoje nós temos a nossa família e a gente é tão companheiro, a gente é tão... Ah, voltou, Paty, voltou para ela. Nós somos tão unidos que não tinha como ter dado certo antes. Então, assim, gente, as coisas, trabalho, relacionamento, isso só vai dar certo quando a vida te colocar na situação, no momento que tem que dar certo. E qual que é o momento, Lu, que tem que dar certo? É o momento que você se reconhece, é o momento que você está bem com você, é o momento que você se respeita, é o momento que você está de bem com a sua profissão, com o seu trabalho, com a sua vida, né? O momento que é o real, né? No total, no geral, é o momento que você se conhece. É que as coisas vão de uma maneira leve. Travou um Patrícia, eu acho que pouquinho. travou. Oi. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Aham. Tá travando e tá voltando. Então, Deve ser tudo. porque já tá muito tempo. Relacionamento, profissão, relacionamento tem que ser leve, gente. Ah, mas isso e aquilo, não. Tem que ser leve. Se começou a dar problema, assim, claro que todo mundo tem problema, mas começou a te tirar dali, é Deus te tirando para o próximo passo. Então, o que você tem que fazer? Ir para o próximo passo, né? Deus vai mostrando, mas ele vai mostrar quando você decidir para o próximo passo. Então, foi aí que eu resolvi vir para Pedra Azul, cagando de medo, morrendo. Conversei com Patrícia, aí eu, será? Aí a Patrícia, vai, porque, né? E olha só, gente, uma salinha que eu tinha, aí fui para Joyce, fui para Elisângela, fui para Vivendas, e agora estou em Pedra Azul, no meu salão, né? E só quem caminhou comigo sabe o quanto esse salão aqui, gente, é grande para mim. Como esse salão aqui tem uma importância enorme para mim. Porque eu nunca imaginei, para falar a verdade, que eu teria esse ano um salão aqui em Pedra Azul. Então, isso veio uma oportunidade e eu vejo Deus em tudo isso. Porque ele faz coisas que a gente nem imagina. Esse ano eu tô de um jeito, esse ano eu tô aqui. Ano que vem eu não sei como que eu vou estar. Eu não sei se eu vou estar aqui ainda, se eu vou estar melhor, pior, peço a Deus que não. Mas a gente não sabe como que a gente vai estar. Só Deus é que sabe. Mas em cada conquista dessa, né? Graças a Patrícia, que quando eu estava lá deitada, que não acreditava em mim, que não me enxergava, né? Achava que era só um penteado, era só uma trança, que imagina, isso daí eu faço com 10 minutos. Ah, não, uma escova qualquer um faz. Achava que, né, qualquer um sabe fazer. E não, gente, qualquer um faz qualquer coisa. Fazer bem feito não é qualquer um que faz. Então, assim, eu me valorizo, eu valorizo meu trabalho, eu sou boa mesmo no que eu faço, graças a Deus. Agradeço minhas clientes que gostam do meu trabalho. E, assim, agradeço todo mundo que participou aqui da live, né, Paty? É só gratidão, gente. Ô, Se você Lu. tem um sonho, corre atrás. Ô, Lu, Obstáculo. já deu 1h10 de live. Você falou que nem ia ter tempo, nem ia ter coisa para falar na live. Olha só que história linda. Eu Faltou tô muito assunto, orgulhosa de ó, você. sobrou assunto ainda. Eu fui Sobrou falando, assim, apelando para poder dar tempo. dá tempo. Então, assim, eu tô muito orgulhosa. E no fundo, eu já enxergava essa Luana. Só que, é igual você falou, nada acontece no momento errado. Nada acontece. Então, o seu relacionamento hoje não acontece no momento errado, porque como que você vai se relacionar com uma pessoa sendo uma Luana que nem você se conhecia? Sim. Qualquer pessoa que chegasse para você estava bom, porque você não se conhecia.
entendeu? Então, assim, eu tô muito orgulhosa de você. Muito, 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 muito. Muito mesmo. Você sabe disso, eu já falei. Toda vez que eu vou no seu salão, eu falo isso. E eu fico emocionada. Sim. Porque eu sei do poço que você saiu e foi difícil trabalhar com você? Foi muito difícil. Tinha dia que eu falava assim, vou desistir. Mas eu falei, não, ela vai ser meu grande case de sucesso. Aquela menina, se eu conseguir tirar a Luana do buraco, eu tiro qualquer uma. Não, você tira qualquer um. Tiro qualquer uma, entendeu? Então, assim, tô muito feliz mesmo, Lu, Ah, tá? Tô muito também estou feliz. muito Muito feliz. feliz. Tô encantada. Tô encantada com você. É igual você falou, daqui um ano a gente nem sabe. A gente faz plano para que dá um ano você esteja num espaço maior. Sim, a gente faz planos, mas Deus já sabe o caminho, né? Então a gente vai vivendo de acordo com aquilo que Deus vem preparando pra gente. E eu E estar na sua vida e você estar na minha, que você sabe o momento que você entrou na minha vida, foi Deus, entendeu? Então, assim, não tem tá todo mundo outra, falando, outra explicação. olha, tá todo mundo falando, história de superação, orgulhosa de você, orgulhosa. Eu tenho orgulho dessa Luana. Da Luana da Caixa, não. Agora dessa Luana, entendeu? Então, gente, se você tá aí sendo uma pessoa dentro da caixa, sonhos não se realizam dentro da caixa. Não se realizam, porque lá você vai ter que obedecer padrões que muitas vezes não é seu, entendeu? Verdade. Ontem Não que eu é? vi pessoas que estão regrando padrões que fogem da realidade de vocês. E vocês não têm que deixar de ser vocês para agradar as pessoas. As pessoas têm que gostar de vocês, claro, a gente tem que ser educado, né? Mas a pessoa tem que tem que gostar de você do jeito que você é. Se você fala mineirês igual eu, se você fala baianês, as pessoas têm que gostar da gente do nosso jeito e respeitar, né, isso. Ah, eu não gosto? Tudo bem, mas eu respeito. E outra coisa também, para fechar assim, que eu falo muito, que eu sempre falei muito isso com você, saber quem que a gente vai dar ouvido. Porque muitas vezes as pessoas estão dando opinião na nossa vida por conta de inveja. Entendeu? Muitas vezes as pessoas estão dando opinião na nossa vida porque não quer que a gente cresça. Entendeu? Porque às vezes aquela Luana incomodava, porque sabia que você ia crescer. E não pode crescer, eu quero ela nessa caixinha aqui, né? Eu quero que ela não saia do Lu, lugar, eu quero que ela fique ali sempre sendo aquela Luaninha, né? é isso aí. Lu, muito obrigado. Adorei, adorei. Foi no momento certo essa live, hein? Tá maravilhosa. Eu que Amanhã você tá aí agradeço, dançando meu Paty. cabelo, que tá um horror. Não, eu tô aqui, ó. Muito Olha, obrigado. amanhã, Um abraço. tá? Amanhã eu Amanhã vou aí eu tá cuidar do meu cabelo. Uhum. Dá um abraço aí no João, é João Paulo, né? Eu vi que ele entrou na live aí, todo orgulhoso. Dá um abraço no Augusto e tá muito jóia. obrigado. Muito obrigado não Obrigada, só pela Paty. live, Obrigada às mas meninas. por você permitir que eu te ajudasse. Muito Porque a gente também obrigada. só evolui quando a gente se permite ser E eu ajudada, sou né? eternamente grata, amigo, porque não, eu assim, eu fico sem palavra, porque tipo, foram, é igual você falou, foi coisa de Deus, Paty, porque quando nem minha família, tipo, tava contra mim mesmo. Arruma um emprego. E tipo assim, não, Lu, você é boa, você é muito boa no que você faz. E realmente você via que meu trabalho era muito bom. Eu não enxergava isso. Então, assim, eu te agradeço de coração por você ter enxergado em mim aquilo que eu mesma não enxergava, tá? Então, eu falo que a gente só é como se fosse pessoas certas moldadas por Deus. Sim, A gente está no lugar certo na hora certa, entendeu? caminhos cruzados. Quando Deus coloca a gente no caminho, né, de pessoas certas, é isso daí que acontece. Gente, muito obrigada a vocês que participaram. Olha, vocês gostaram da live? Encaminhe para outras pessoas. Vou deixar salvo no meu perfil. Eu vou compartilhar com a Lu, né, Lu? E encaminha para as pessoas. Tem muita gente vivendo dentro de caixa e a gente tem que tirar essas pessoas de dentro da caixa, né, Lu? Isso aí, pessoal. Vamos ajudar o pessoal a sair da Beijo, caixa. beijo, Lu. Beijo. Obrigado, tá? Tchau, Vou Paty. salvar aqui. Obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. nada.